Alunos, boa tarde, mais uma vez aqui, professor Dário Jorge, quem vos fala. Pessoal, estamos encerrando o ano letivo, né? Mais uma vez, estou aqui pedindo que vocês acessem a plataforma Google Sala de Aula, vejam as atividades e façam as atividades, tá certo? Então, essa é a nossa última aula, vamos falar a respeito do processo de formação de palavras. Está na página 312 do livro de vocês, né? Processo de formação de palavra. Aqui o autor diz o seguinte: cerca de 90% das palavras da língua, da nossa língua, a língua portuguesa, né? Da língua, são formados por dois processos morfológicos. Isto que envolvem os morfemas que nós estudamos na aula passada, né? Esses dois processos morfológicos básicos da língua portuguesa, né, que é a composição e a derivação. Então, são dois processos pelos quais as palavras se formam. Elas se formam por composição e por derivação. Então, vamos falar aqui da composição, certo? A composição é o processo que consiste na formação de uma palavra pela união de dois radicais. Vocês lembram que eu expliquei para vocês o que é um radical? O radical é a base da palavra, é a parte que contém a significação da palavra, né? Então, ou seja, é a base da palavra, certo? Isso é o radical. Bom, então, o processo de composição, como eu já falei para vocês, o processo consiste na formação de uma palavra através da união de dois radicais que se associam. E aí essa formação ela se dá de duas formas: por justaposição e por aglutinação. Justaposição, quando os elementos conservam sua autonomia fonética e assim não ocorre perdas de fonemas nem mudança de acento. Quando eu formo uma palavra pelo processo de justaposição, justapor é só aproximar uma da outra, tá? Eu junto as duas palavras sem perdas de fonemas, né? Ou mudança de acento. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui, observem aqui a palavra pontapé. A palavra pontapé. A palavra pontapé, ela é formada de ponta mais pé. Eu juntei ponta e pé e formei pontapé. Observe que não há perda de elementos aí, nem de fonema, né? Há uma autonomia fonética. Eu posso falar ponta e pé. Não tem perda, né? Passatempo. Passatempo. Passa mais tempo. Juntei, né? Justapus. Eu só encostei uma na outra, tá? Então, por isso que é chamado de justaposição. As palavras são apenas justapostas uma na outra ali. Guarda civil. Guarda mais civil, né? Por justaposição. Matéria-prima, né? Observe que as palavras elas mantêm a autonomia fonética. Elas formam uma só palavra, mas mantêm essa independência fonética. Então é muito fácil o processo de justaposição. E a aglutinação? Ao contrário do processo de justaposição, a aglutinação, gente, é quando ocorre perdas fonéticas em um dos elementos e, consequentemente, mudança de acento. A palavra planalto, por exemplo. A palavra planalto, ela é formada de plano, olha aí no livro de vocês, né? Plano mais alto. Formado de plano mais alto, né? Quando eu junto plano mais alto, eu formo planalto. Observe que nós perdemos aqui essa vogal aqui do plano, né? Há uma perda aí fonética e do acento, né? Planalto, tá? Plano mais alto. Então, eu junto a plano mais alto, mas na hora de formar a palavra, há uma perda, né? Uma perda fonética. Fidalgo. A palavra fidalgo é formada de filho mais de mais algo, que forma fidalgo. Tá? Houve a perda aí, né? Quando eu junto. Há uma perda fonética aí. Vocês observaram aí que alguns fonemas se perdem na formação. E aí sim falamos do processo de formação de palavra por composição. E aí vem o outro processo, que é
o processo de formação por derivação. Você lembra que nós estudamos substantivo primitivo, substantivo derivado? É mais ou menos isso. Esse processo ele consiste na formação de uma palavra a partir de outra que já existe, que é a chamada palavra primitiva, né? Que recebe. Nesse caso aí, a palavra vai receber os afixos ou passa por variações morfológicas. Há muitos tipos de derivação. Nós vamos estudar aqui primeiro a derivação prefixal, né? Derivação prefixal. Na derivação prefixal, a derivação prefixal, vou aumentar aqui, é quando o prefixo se soma ao radical. Como é que eu vou identificar? O afixo, o prefixo, gente, é aquele que vem antes do radical, né? Antes do radical. O importante para eu identificar o prefixo aqui, eu tenho que identificar a raiz da palavra. Eu tenho que identificar o radical, né? A parte básica da palavra. Por exemplo, a palavra seminovo. Seminovo. O radical aqui, a palavra primitiva é novo, tá? Olha só. A palavra primitiva é novo. Vocês lembram lá no morfema? Eu falei para vocês que os morfemas eles trazem sua própria significação. Seminovo. Qual é a diferença do seminovo para o novo, né? Então, observe que essa palavra aqui, seminovo, ela se forma a partir da palavra novo, tá? O semi quer dizer que o carro não é novo, né? Ele é seminovo, tá? Então muda o prefixo, muda o sentido da palavra novo aqui, né? Novo. Então observe que essa palavra seminovo ela é formada em processo de derivação prefixal, tá? Ou seja, eu uso um prefixo antes do radical. Releitura. Releitura. O radical aqui é leitura, né? Leitura. É leitura. O radical é leitura. Então, tudo que vem antes do radical, né? Os prefixos, o afixo que vem antes do radical é chamado de prefixo, né? Então, o radical é leitura e o releitura. Quer dizer, o ré aí que significa refazer, né? Reler, fazer de novo, né? Então, o prefixo são os afixos que vêm antes do radical. E o sufixal, derivação por sufixal, quando o sufixo se soma a um radical, né? Ele se soma ao radical. Ou seja, o sufixo ele vem logo depois do radical. A palavra enganosa. A palavra enganosa, o radical aqui é engano, viu, gente? Engano, tá? Engano. Vem de engano, né? Tá? Vem de engano. O osa aí, no caso o oso ou osa, né? O oso e o osa. O radical é até aqui, o radical vem até engano, né? Que é o radical, até o N, tá? O osa ou oso, né? Vem depois de engano, né? Então isso aqui é uma palavra formada por derivação sufixal, tá? O comprador vem de compra, tá? Vem de comprado, né? Comprado. Vem até o D, comprado. Comprado. Né? Então, comprado mais o, comprador. Então, eu tenho uma derivação sufixal. E eu tenho também, gente, a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Né? Então, é quando se junta, a palavra é formada por prefixo e por sufixo. Aqui diz que a derivação prefixal-sufixal é quando um prefixo e um sufixo se somam não simultaneamente a um radical. Tá? Por exemplo, a palavra indispensável. A palavra indispensável. O radical é aqui. Vem de dispensar, né? Dispensa. Certo? É dispensa, que é o radical. O radical da palavra.
tá? Então, olha só, muito cuidado para você não confundir derivação prefixal e sufixal com derivação parasintética. Por quê? Porque aqui no caso, na derivação prefixal e sufixal, eu acrescentei um prefixo que vem antes do radical e um sufixo que vem depois, tá? O prefixo é indispensável, vem de dispensar, é a palavra derivada de dispensar, tá? Quando eu digo indispensável, né? Indispensável, o in quer dizer que não pode dispensar, né? Dispensável é o que pode dispensar. Então observem aqui que se eu tirar aqui, eu posso colocar só assim, indispensar e dispensável, né? Indispensável ou dispensável. Nesse caso aqui, nós temos uma formação, uma derivação prefixal e sufixal, né, ao mesmo tempo, tá? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. A palavra infelizmente, né? A palavra infelizmente. Na palavra infelizmente, o radical é feliz, né? Eu posso dizer assim, infeliz, né? Eu posso fazer infeliz, a palavra existe, e felizmente. Então eu posso, a palavra infelizmente é formada por derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Nesse caso, eu uso os prefixos e o sufixo, eles se somam ao radical, né? Não de forma simultânea, porque eu posso a qualquer momento separar, tá? Posso dividir, eu posso colocar só infeliz ou posso usar o felizmente. Olha só a diferença para a derivação parasintética. Na derivação parasintética, quando o prefixo e o sufixo se somam simultaneamente ao radical para formar a palavra, tá? Para formar a palavra. E aí, mas professor, qual é a diferença da derivação prefixal para sufixal? Porque tudo se parece, né? Por exemplo, aqui a palavra envelhecer. Eu tenho aqui o em, né? O radical é velho, né? O radical é o velho. Até aqui, né? Esse é o radical. E aqui é o sufixo. Deixa eu separar aqui. Esse é o sufixo, né? Então o radical é velho. Eu tenho envelhecer, né? O radical está ali no meio, que é o velho, de velho, né? O em, né? Que é tornar, né? Tornar velho. O ec. Então, nesse caso aqui, na derivação parasintética, gente, vocês lembram bem, os radicais eles se juntam ali de forma simultânea, porque eu não posso formar a palavra a partir do prefixo e nem só a partir do sufixo. Por exemplo, se eu tirar o prefixo em, a palavra envelhecer não existe, a palavra envelhecer, tá? Se eu tirar o ec aqui, o envelhece também, o envelhece não existe também. Então, a diferença é essa, que na derivação parasintética o prefixo e o sufixo são usados simultaneamente e eu não posso formar a partir desse uma palavra só com o prefixo e o radical ou só com o radical e o sufixo, porque as palavras não vão existir. A palavra desalmado, por exemplo, o radical vem de alma, né? Vem de alma, certo? O radical vem de alma, tá? E aí eu tenho o des e o ado, né? Se eu formar só com o sufixo, não existe essa palavra aqui, desalma. Não existe a palavra desalma. E não existe também a palavra almado, né? Almado, não existe também. Eu não posso formar só do radical com o sufixo e nem do prefixo com o radical, porque não vai formar a palavra. Ele tem que estar simultaneamente para formar a palavra. E uma coisa interessante aqui, na derivação parasintética, é que nós vamos formar palavras na parassíntese. A forma primitiva é sempre um nome
né? A prova primitiva sempre vai ser um nome, que vai ser um substantivo ou adjetivo, e a forma derivada, gente, vai ser, na maioria das vezes, um verbo. Por exemplo, envelhecer, né? É um verbo que deriva de velho, né? Envelhecer. Entardecer, que vem de tarde, né? Entardecer é um verbo, certo? Então, na maioria das vezes vai ser um verbo, né? Aí vem a derivação regressiva. A derivação regressiva, ela é o resultado, né? Quando a palavra resulta de verbo que perde elementos terminais, que são sufixos e desinências. Ou seja, é uma regressão, é voltar, né? Então, observe aqui a palavra pulo, né? A palavra pulo. A palavra pulo vem do verbo pular, né? Vem do verbo pular. Então, ela perde aqui o AR, né? O AR, ela vai perder aqui o AR, que fica pulo, né? Aí vocês vão ver aqui, ó, combate, que vem do verbo combater. Observe que combate, pulo e agito do verbo agitar, todos são substantivos. São substantivos. Como é que eu vou dizer, gente? Substantivos. A derivação regressiva são substantivos abstratos. São substantivos abstratos, né? Ela está dizendo aqui, ó, tá? As palavras que se originam por processos chamados deverbais são normalmente substantivos abstratos terminados com vogal temática A, E e O. Em pulo, combate e agito, houve a perda respectiva do sufixo verbal AR, ER e ER, né? O AR é o acréscimo da vogal temática. Nós tivemos o acréscimo da vogal temática O, E, né? O, E e O, né? Então, o que acontece na derivação regressiva? A derivação regressiva, quando a palavra resulta de um verbo que perde os elementos. Que os elementos são esses? São os sufixos e as desinências. No caso, as desinências verbais, que é AR, ER e IR. E no lugar delas, ela vai receber o quê? Ela vai receber o acréscimo das vogais temática. O, E e O, né? Que foi o que aconteceu nas palavras. E por último vem a derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? É quando uma palavra ela é empregada em um contexto em que sofre uma mudança de classe gramatical e ao seu sentido habitual, né? Ou seja, uma palavra que é verbo passa a ser substantivo, né? Por exemplo aqui, ou vice-versa. Por exemplo aqui, ó. O simples sair de casa tornou-se perigoso. Olha só, a origem da palavra sair, ele é um verbo, né? Que no caso aqui se transformou em um substantivo, tá? Por conta dos determinantes aqui, certo? O determinante, o que foi que aconteceu aí? Houve uma substantivação, que é uma derivação imprópria, gente. Não é bem substantivação. A derivação imprópria é quando uma palavra ela é empregada, né, em um contexto em que ela sofre uma mudança de classe gramatical. O verbo ele deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo, nesse caso aqui. Ó, o indispensável já está na mala. Indispensável é um adjetivo, tá? Mas o que foi que aconteceu aqui? Ele vem antes, a palavra indispensável vem antes do artigo o. O que aconteceu aqui? Ele deixou de ser adjetivo e passou a ser um substantivo. Então, a gente até costuma dizer que é uma substantivação, tá? A maioria da derivação imprópria são palavras que se transformam em substantivo, tá? Por conta do determinante. Geralmente o determinante é o artigo, né? Que determina essa derivação imprópria. Em resumo, a derivação imprópria é quando uma classe gramatical sai do seu uso habitual e se transforma em outra classe, certo? Então é isso, gente. A derivação
é isso aqui, a formação de palavras, é apenas esse assunto aqui, né? Vejam o vídeo da aula, tá? Quem não está inscrito no canal, se inscreva no meu canal, dá um joinha lá, dá um legal, e façam as atividades que estão lá no portal, certo? Que são muitas as atividades. Então, até mais e até a próxima e boa sorte para vocês, tá certo? Abraço!